se entende isso? Olha, eu vejo com uma polarização, resultado de uma polarização que foi demasiadamente insuflada. Por exemplo, por vazamentos seletivos por parte do judiciário, em conexão direta com os meios de comunicação. Esses, por sua vez, trataram de dar uma divulgação tão ampla a esses vazamentos que se constituírem verdadeiros golpes políticos em posições que são defendidas pelo governo. Então, por exemplo, Hoje, uma doutora se negou a atender uma criança porque era filha de um determinado partido político, de um É filho de uma pessoa no Partido dos Trabalhadores. Sim, Partido dos Trabalhadores. Então, nesse ponto, isso não se gera espontaneamente. Isso se gera por um exercício de quase que uma campanha política por meio dos meios de comunicação que geraram essa situação. Então, você citou experiência, mas eu vejo que o problema é anterior no caso brasileiro. Aqui o problema crônico chama vulnerabilidade externa do Brasil. Então, todos os presidentes que enfrentaram o poder externo, seja Getúlio, seja Jango, seja Lula, seja Dilma agora, tiveram problemas de instabilidades provocadas por agentes externos com as conexões internas. Agora, inclusive, com a diferença que não é o campo militar. O método, o veículo, é o judiciário em combinação com os meios de comunicação para desestabilizar o governo. Explica um pouco mais. Eu sei que aí a gente tem uma senda. Explica um pouco mais essa presença externa. Eu sei que existe, por exemplo, investigações que são feitas com auxílio do Departamento de Justiça americano. Por exemplo. Que permitiram reconstruir certas informações. Gostaria, vamos falar um pouco mais disso, que eu acho isso importante. Por exemplo, os procuradores foram aos Estados Unidos e para lá levaram informações estratégicas da Petrobras. Não por acaso é a Petrobras o alvo mais decidido das investigações que estão feitas, porque investigações podem ser feitas sem a necessidade de paralisação econômica de um setor crucial da economia brasileira, favorecendo a quem? As empresas concorrentes externas, as multinacionais. Eu lhe dou um exemplo. No caso da Líbia e no caso do Iraque, as empresas brasileiras de engenharia nacional, reconhecidas pela sua eficiência internacionalmente, foram de lá expulsas desses dois países por meio de bombardeios. Aqui por uma ação que vem da interna, em nome da moralidade. Em nome da moralidade. Então, a falsa bandeira dos direitos humanos que foi utilizada no Iraque, na Líbia, aqui foi substituída pela bandeira da corrupção. Mas o fundo concreto é, paralisemos esse setor, quem é que vem? Está paralisado, inclusive, por exemplo, a Odebrecht, que faz obras na área da indústria da defesa, que foi demolida no período Fernando Henrique Cardoso, está sendo reconstruída agora, os militares têm consciência disso, o projeto do submarino nuclear recebeu importante apoio tanto do presidente Lula como da presidenta Dilma, e isso é uma questão de geopolítica internacional. Então, você não pode, um país desse tamanho, desarmado, né? Esse desarmamento unilateral foi feito através da demolição da indústria bélica nacional. A tentativa de reconstruir incomoda o poder externo, a geopolítica. Por isso há uma conexão muito clara entre a paralisação que resultou da investigação da Lava Jato. Não era necessário paralisar economicamente esse setor para fazer investigação. E isso beneficia, evidentemente, as empresas concorrentes. Nós temos que fortalecer ou não o setor da engenharia nacional brasileira e o setor estatal. Samuel, o seu livro O Brasil numa Era de Gigantes, justamente o senhor trata disso. De um mundo onde existem novas potências, no Brasil existe uma superpotência que vai se consolidando assim, de uma grandeza incomparavelmente, que não dá para comparar com qualquer outra, que é os Estados Unidos, um poder bélico absurdamente superior. Vamos falar um pouco disso. Queria que o senhor ajudasse a gente a dar elementos para entender esse momento que o Beto colocou aí, que vale a pena a gente falar um pouco mais. Eu acho que no período do presidente Lula especificamente, né, houve um esforço muito grande na área da política externa brasileira de construir um bloco sul-americano. Este bloco, não só o Mercosul, como a Unasur,
tem um aspecto muito interessante. É que todas as divergências entre países sul-americanos que eram decididas na OEA passaram a ser decididas na Unasul. Por exemplo, a questão do Paraguai, a questão do Equador, as questões na Bolívia, normalmente iriam para a OEA, onde os Estados Unidos têm uma maioria de votos extraordinária. Isso foi muito ressentido. Segundo, o alinhamento do Brasil com os chamados BRICS, isso é, com a China e com a Rússia. Vamos deixar as coisas claras. Né? Quem é que é importante? Né? Principalmente a China. Né? Então, você tem esse aspecto e você tem e outros, né? Quer dizer, na América do Sul, que o Brasil passou a ter um protagonismo extraordinário como mediador mesmo, de divergências entre a Venezuela e a Colômbia, entre a Colômbia e o Equador, e assim por diante, diversas situações. Né? Muito bem, tudo isso incomoda. Né? E, digamos, a reconstrução, digamos, do Estado brasileiro. A questão, por exemplo, são coisas específicas. A questão do conteúdo nacional. Se o Brasil comprava plataformas em Singapura, na Malásia, um remoto país oriental, né? E passou a se exigir conteúdo nacional que fortaleceu muito a indústria de bens de capital. Outra coisa extremamente inconveniente. Né? E a oposição que o Brasil tem feito, que o governo vinha fazendo, aos esforços de algum tipo de assinatura de tratado de livre comércio. E o fim da ALCA, na famosa reunião de Mar del Plata. Né? E assim por diante. Então você tem aí essa ofensiva agora, como o Beto já mencionou, desarticula a Petrobras. Mas eu queria retomar